Apresentamos o Hospital Dom Alvarenga, uma instituição com mais de 90 anos de tradição no cuidado da saúde das pessoas. Com um pronto-socorro 24 horas, atendendo as especialidades clínica geral e ortopedia. Atuamos em todos os casos, incluindo aqueles de alta complexidade, proporcionando uma estrutura médico-hospitalar completa e moderna. Com mais de 30 especialidades médicas disponíveis. Oferecemos comodidade e segurança em nossas consultas, cirurgias, internações, tantas urgências quanto as eletivas. Nossa equipe multidisciplinar oferece um atendimento humanizado, reconhecido com excelência pela Organização Nacional de Acreditação e pelo selo Hospital Amigo do Idoso. E para garantir um atendimento ainda mais completo, contamos com um centro de diagnósticos para você realizar seus exames com total segurança e acolhimento. E o melhor, tudo isso em um único local. Um dos nossos grandes diferenciais é a nossa UTI humanizada, onde cuidamos não apenas da saúde do paciente, mas também do bem-estar de quem está ao seu lado. Nossa equipe de especialistas é composta por profissionais altamente qualificados que proporcionam um atendimento personalizado para cada paciente. O nosso compromisso com o atendimento humanizado faz parte da nossa essência, presente em cada detalhe do seu cuidado. Acesse nosso site e conheça todos os nossos serviços. Doutor, muito boa noite, doutor Guilherme. Doutor Guilherme, que ele é neurologista, não é isso, doutor? Isso mesmo, é um prazer estar aqui. Então, eu sou o Guilherme, sou neurologista, sou formado aqui no Einstein, fiz estudo de movimento no IANSP e trabalho desde 2022 no Hospital Dom Alvarenga. Tá bom, tá certo. E antes de a gente começar com as perguntas, com as dúvidas que as pessoas têm, eu queria que o senhor contasse um pouco da sua trajetória da medicina e por que o senhor chegou a neurologia? Fala um pouquinho pra gente quem é o doutor Guilherme. Isso é bem bacana, né? Quando a gente escolhe a medicina, a gente sempre pensa em ajudar as pessoas, então não fui diferente como grande parte dos médicos, né? Mas a neurologia foi os meus professores. Tive bons professores, eles mostraram muito pra gente o amor da profissão. E para mim naquela época era fios elétricos que subiam e desciam e ali acontecia as comunicações. Isso simplificava algo que era muito complexo naquele momento, que depois de alguns anos a gente foi estudar a fundo, né? Então, gosto muito da neurologia. Eu acho que se vocês aí de casa vão aproveitar bastante a conversa de hoje. Tá certo, doutor. Então vamos lá, nossa primeira pergunta de hoje. O que caracteriza uma emergência neurológica, né? O que é a característica, né? Você fala, poxa, o que nós vamos numa emergência? Vamos lá. Excelente. O que é uma emergência? Então, a emergência é qualquer situação que promove risco de vida nas próximas horas. Então, quando a gente vai falar de emergências neurológicas, a emergência mais importante que a gente tem que falar é o AVC. E eu vou colocar aqui a segunda mais importante, são as dores de cabeça. A gente vai conversar aqui no decorrer. Então, o AVC é uma doença muito prevalente, que tem acontecido muito no jovem atualmente, mas também acontece em todas as faixas etárias. Tá certo. Quais são os casos mais frequentes, doutor, que chegam nos pronto-socorro, né? A gente tem visto também, como o senhor falou, sobre os jovens, né? Essa questão do AVC. E eu tenho visto, assim, nas mídias, né? A gente até no dia a dia da gente, essa questão neurológica, que é o AVC, que tem, ultimamente, vem muita frequência, né? Tá tendo muita frequência, né? Alguns escapam, outros não escapam, outros deixam, né, um trauma muito físico, né, na pessoa, né? Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso. Com certeza. Então, isso que você comentou sobre o trauma físico, a gente tem que reforçar aqui que a doença, infelizmente, é a doença que mais incapacita nós, seres humanos, deixa muita incapacidade. Então, a gente tem que fazer de tudo para evitar ao máximo dessas incapacidades, né? Então, você comentou o que é muito prevalente no hospital, né? Então, o AVC aqui disparado é muito prevalente em todo o país. E é importante o pessoal de casa saber reconhecer o AVC, que a gente vai conversar aqui no decorrer, né? Mas o AVC acontece com todo mundo. Avisa, ele não avisa, ele simplesmente acontece abruptamente. Essa é a grande chave aqui, né? Um sintoma agudo, um sintoma abrupto, sem dar um aviso. E isso tem que levar para o pronto-socorro, um pronto-socorro rapidamente.
Isso é muito interessante o senhor estar falando sobre isso, né? Porque às vezes uma simples dor de cabeça, né, pode ocasionar uma coisa muito séria, né? E tem muita gente aí, muitos homens, né, muitas mulheres que são fortes, que se acham, né? Quem acha que é uma dor de cabeça. Existe algum, por exemplo, alguém que já teve o AVC, né? Tá lá, teve o AVC e não se importou, ou nem sabe que teve AVC e porque não procurou o médico. Tem gente que acha que não precisa tomar remédio, tem gente que acha que não precisa procurar os hospitais, né, nesses momentos. Existe esse tipo de pessoas assim ainda, doutor? Tem muito disso. Acho que uma grande preocupação que a gente tem que falar aqui para você de casa é: poxa, tive fraqueza de um lado do corpo, eu vou dormir, amanhã eu vou estar melhor. Isso acontece demais. A pessoa ter um sintoma neurológico, não valorizar, ir dormir e acordar com esse sintoma. Então a gente tem que orientar toda a população, isso é um trabalho assim árduo, toda semana a gente tem que reforçar que essa pessoa podia ter tido um outro fim, uma outra oportunidade de tratamento. E isso implica com menores incapacidades motoras, na memória, na atenção e até em sintomas mais tardios, como a espasticidade, depressão, que estão relacionados ao acidente vascular cerebral, né? Nossa, muito importante essas dicas, né? E quais os sintomas que a gente nunca deve ser ignorado, né? Porque existem vários sintomas, como o senhor disse alguns aí, né? E a gente sabe que existem muitos outros sintomas. E quais são aqueles que a gente, poxa, o doutor Guilherme está falando aqui, a gente vai se atentar, que não deve ser ignorado. Quais são, doutor? Excelente. Então, recado aí para você de casa, familiares, e essa informação tem que ser muito divulgada. Não esqueça. Então, fraqueza de um lado do corpo de uma maneira abrupta, alteração da fala e da comunicação são assim os mais relevantes. Mas também acontecem perda da visão de uma maneira unilateral, pode acontecer tontura de maneira abrupta, incoordenação. Então, não é só aquela fraqueza de um lado do corpo, não. É um sintoma neurológico abrupto. Como assim? Eu estava bem há 2 segundos atrás, agora estou com um sintoma que eu não consigo mexer meu braço, não consigo ficar de pé, por exemplo, né? Então a gente tem que correr para o hospital. E não importa a idade, né, doutor? Ótimo você falar isso, não importa a idade. Reforço mais uma vez. Se você teve algum sintoma desse, não vá dormir para melhorar. Procure o pronto-socorro o mais rápido possível. Doutor, me fala uma coisa. Tem gente que desmaia, tem gente que tem convulsão, né? E são as mesmas coisas, esses sintomas? Tem esses sintomas também? Gente que desmaia toda hora, tá desmaiando, não sabe o que é. Ah, tem fraqueza, não comi, né? Vai se automedicando, vai se autoanalisando, né? Como é que é? Isso é uma ótima pergunta. Também acontece muito nos hospitais, é o paciente desmaiar. Ah, esse desmaio é um AVC, esse desmaio é uma crise convulsiva. O que na maioria das vezes acontece é o paciente ter uma condição cardíaca. Então, é o famoso liga-desliga. Eu caio, desmaio sem nenhuma proteção, pode sim ter machucado ao cair, né? Mas normalmente esse paciente tem uma condição cardíaca, chamado vasovagal. Nossa missão no hospital é diferenciar o que é uma condição cardíaca, vasovagal, com uma condição neurológica. Opa, tem sinais de crise convulsiva, perda de consciência, acorda com sonolência, mordedura de língua, o fato de o paciente babar, liberação de xixi e cocô após o episódio, são fatores que favorecem a gente pensar em convulsão e a epilepsia em si, né? Tá. E as convulsões, como que a gente deve agir corretamente, né? Porque uns pega a pessoa, vira de lado, pega a língua, puxa não sei o quê, não sei o quê. Qual assim, lógico, em poucas palavras, né? Porque aqui existe manejo, né, do jeito de fazer. Como agir corretamente, doutor? Nossa, isso é fundamental e eu falo aqui para você, pessoal, jamais coloque a mão dentro da boca de alguém que está convulsionando. Isso tem que ser passado muito adiante. Isso é algo que é muito errado de se fazer. Você que está tentando ajudar pode perder o dedo. O paciente que perdeu a consciência, está dando convulsão, a musculatura da boca é muito forte, então pode causar lesões. Qual que é a sua missão aqui? É proteger o nosso paciente que está tendo uma convulsão. Então, proteger o ambiente, que ele não se esbarre ou se bate em superfícies pontiagudas. E uma coisa importante é colocar o paciente de lado. Por quê? Se a gente coloca o paciente de lado, o paciente tem menos riscos de engolir o vômito, de engolir a própria saliva. E isso promove menos riscos de infecções. E é claro,
solicite por ajuda. Você vai cuidar do ambiente, vai proteger o paciente, não vai colocar a mão na língua, não vai colocar a mão dentro da boca desse paciente e vai pedir por ajuda. Precisa ir para o pronto-socorro, sim. Não é para amanhã, é algo emergente. Precisa ir nesse momento. Tá certo. E é uma coisa legal também da gente falar, né, doutor, sobre as emergências, né? Que o quanto antes, né, a pessoa correr para um hospital, não tentar medicar, não achar que é médico, não achar que é, né, é importante isso também, deixar menos sequelas, né, no caso ali, né, doutor? Não, com certeza. A gente estava conversando aqui sobre AVC e a gente tem que voltar a uma informação importantíssima. Tempo, assim como a gente fala que tempo é coração, o tempo também é cérebro. O AVC que é mais comum, chamado AVC isquêmico, onde acontece uma interrupção do vaso do nosso sangue, nossos alimentos para os neurônios. Isso causa a morte de neurônios. E isso leva a uma fraqueza, uma tontura, a perda da visão de um do olho, por exemplo. Se a gente consegue fazer uma avaliação rápida, nós podemos oferecer para esse paciente a melhor oportunidade que nós temos hoje com a nossa tecnologia. Nós temos o tratamento trombolítico. O que quer dizer isso? É um remédio que vai lá colocar na veia e vai dissolver esse entupimento que causou um AVC. Quanto mais rápido, melhores são as oportunidades. Quanto mais rápido, maior a chance desse coágulo ser dissolvido. Quanto mais rápido, menos incapacidade. E a gente teve uma atualização esse ano da medicação. Anteriormente, a gente usava uma medicação mais antiga. Hoje, a gente usa uma medicação mais moderna, chamada tenecteplase, muito mais segura, com menos efeitos colaterais e mais segurança para os profissionais de saúde e principalmente para o paciente, que é o que a gente quer, né? Sim. Sempre oferecer o melhor para os nossos pacientes. Então, a gente tem esse pedaço do tratamento que é muito rápido, tem um tempo, 4 horas e meia, pessoal, é o tempo-chave aqui. Quanto mais rápido, melhor oportunidade, e esse é o tempo que nós temos que fazer o trombolítico. Hoje, o que está disponível em vários lugares é o tenecteplase. E nós temos também uma segunda etapa que é muito importante aqui, a população conhecer, que é a trombectomia. Então, quando nós temos esse entupimento que eu comentei num vaso sanguíneo muito grande, nós temos um procedimento como se fosse o cateterismo do coração, a gente faz um cateterismo cerebral. Então, entra um catéter onde vai buscar e puxar esse coágulo e oferece para o paciente a melhor oportunidade que a gente tem hoje para falar sobre tecnologia e menos sequelas para o paciente com AVC do tipo isquêmico. Tá. A tecnologia tem avançado e tem melhorado muito nos hospitais, né, doutor? Demais. Antes a gente não tinha um remédio tão mais seguro, que é o tenecteplase. A gente usava o antigo, que é o alteplase. Então, nós temos mais segurança usado fora do país e esse ano, 2026, aprovado para a gente poder utilizar no Brasil. Em tecnologia também, né, doutor? Hoje você consegue ter uma imagem mais nítida, né? Tem vários, né, equipamentos hoje que ajudam também ao resultado final, né, doutor? Com certeza. E isso volta a gente falar do AVC. A tecnologia do AVC está muito interligada. O paciente que tem um sintoma que é suspeito do AVC precisa ir para um pronto-socorro que tenha tomografia. Sem a tomografia, a gente não sabe qual é o tipo de AVC. Se é o AVC do tipo isquêmico, onde tem aquele entupimento, ou se é o AVC hemorrágico, aquele sangramento. O entupimento, a gente tem que agir rápido, tem remédios específicos. O sangramento, a gente tem que controlar muito a pressão para não piorar esse sangramento, né? Então, nada adianta o paciente ir para o lugar errado. É muito comum também a gente escutar: poxa, meu familiar teve ali um lado do corpo fraco, não estava se comunicando bem, a voz estava estranha e procurou posto de saúde. Posto de saúde não é o lugar Vai para perder tempo, né, doutor? Perdeu tempo, perdeu oportunidade. Tem que ir para um serviço, para um hospital que tenha tomografia, para poder oferecer o melhor para esse paciente na atualidade. Não, e aquela dica, né, é fundamental, né? Nunca achar que aquilo ali é uma frescura, né? Porque às vezes fala, isso é frescura, né? Às vezes tem um idoso ali, né, tentando falar, não consegue. Por ser idoso, o filho, o cuidador, o que quer que seja, né? Acaba falando, isso é frescura, né? Isso aqui vai passar, uma dor de cabecinha. E a pessoa ali tá indiciando, e é como o senhor acabou de dizer. Quanto mais rápido agir, tomara que não seja uma frescura, mas se for uma frescura, pelo menos a pessoa também tentou ajudar dessa questão. Então, acho que a rapidez, nesses casos, é primordial, né, doutor? E com certeza, pode ser frescura visto por alguém que não é do profissional de saúde. Exato. É importante que esse déficit, esse sintoma, seja avaliado por um médico em caráter de hospitalização.
em pronto-socorro. E aí sim vai entender se isso é um sintoma surgido de AVC, crise de ansiedade, dor no peito, como um infarto. A gente precisa ter uma avaliação médica. Essa história de, vai passar, toma um chazinho, não é o caminho. Toma um AS, que é muito comum a gente escutar na dor no peito, né? No AVC aqui pode ser fatal. Se o paciente tiver um AVC que não for o isquêmico, a gente vai dar um remédio que diminui a capacidade do corpo de coagular. No AVC que é hemorrágico, vai piorar o sangramento. Então, esse é um hábito que não dá para a gente passar para frente. Se tem um sintoma neurológico, precisa ir para o hospital que tenha tomografia, para poder oferecer o melhor tratamento, né? Tá certo. Se for frescura ou não, né? Não fica a culpa para você, né? Já Deixa pensou? a frescura, deixa para se for frescura, né? Porque eu acho que ninguém brinca com a saúde, né? É meio complicado esse tipo de coisa. Mas a gente pode puxar isso porque a família que não valorizar esse sintoma, depois pode se arrepender. Se eu E tivesse o problema se torna maior às vezes, né, doutor? Porque às vezes, né, não é um tom de brincadeira, mas se a pessoa morre, a gente vai rezar, vai chorar, mas se a pessoa não morre, fica mais trabalho ainda para a pessoa ter que cuidar, né? Porque os cuidados são outros, né, doutor? o sentimento de culpa fica imenso, É. né? Então a gente precisa passar isso para a população. Se existe algo diferente, algo novo que não era, precisa ter avaliação médica. Tá certo. Doutor, a gente aqui nos bastidores, a gente estava conversando um pouquinho, o doutor Guilherme, e a gente estava falando sobre os jovens, né? Isso não é uma doença de idoso, né? O AVC, né? Seja emergência, seja ele qual for, né? Não é uma doença mais de idoso, né? A gente vê cada vez mais os jovens tendo esse tipo de problema, né? Esses sintomas de dor de cabeça, os sintomas o senhor falou todos esses sintomas que o senhor falou, a baba, falando enrolado, e a gente vê os jovens hoje em dia cada vez mais indo ao hospital por esse problema neurológico. Um dos fatores que até que o senhor comentou comigo, queria que o senhor desse uma ênfase sobre isso, porque é um sentido de alerta também, são esses tal dos vapers também, né? Que a juventude hoje acha que isso aí, a fumacinha que solta é bacana, é chique para eles, é estiloso, né? Mas atrás de tudo isso, a gente tem visto grandes óbitos, né? A gente vê grandes problemas dentro dos hospitais. Queria que o senhor até falasse um pouco sobre isso e alertasse esses jovens nossos aí que estão achando que isso aí é festival da fumaça. Não é normativo, nós precisamos falar sobre isso. Isso aqui afeta o nosso corpo, alta carga de nicotina. Muita nicotina, quando a gente compara o cigarro e o vapor está disparado a quantidade de nicotina que entra ali no nosso organismo, né? E além das nicotinas, o uso do vapor, né? Existe também um público que usa algumas medicações não licenciadas, que aumenta o risco de pressão, hipertensão, o vaso sanguíneo pode se contrair de uma maneira não adequada, que é o caso da taurina, e tudo isso coloca a risco o paciente ter infarto e AVC. A gente não pode normalizar, vou usar essa medicação porque eu quero tal objetivo. Esse tal objetivo pode custar a sua vida e a sua saúde. E a molecada não larga disso, né? Essas intercorrências que vem na emergência dos vapes, quais são, doutor? Porque eu nunca ouvi falar, né? Mas a gente sabe muitos casos que fala que o pulmão fica pipocado, né? Que eles falam pulmão pipoca, né? Desses vapor que inalado de muitas vezes acaba obstruindo. Não sei o termo técnico, o senhor vai falar para mim. Mas eu queria que o senhor comentasse um pouco aí também. E o que nunca deve ser feito nessas ocasiões, dessas intercorrências de AVC? Boa, então rapidamente uma informação aqui Duas de alguém perguntas acabei fazendo ao mesmo que tempo. não é pneumologista, mas uma visão bem Não, mas geral, acaba né? gerando no neuro também, né? Não, eu sei que o senhor não é o seu segmento, mas o senhor entende um pouco também do fato que isso mexe com o neuro. Qual que é o raciocínio? Imagina que o vapor vai ser muitos cigarros em um pouco em espaço de tempo. O raciocínio seria a gente usar alguém que fuma por muitos anos e a gente olhar o pulmão. Um pulmão enfisematoso, um pulmão que tem DPOC. Só que essa situação não acontece de uma maneira muito mais precoce, né? Então seria esse mais ou menos o raciocínio do excesso do vapor, que não pode ser normatizado como sendo algo mais leve ou saudável, que é muito pelo contrário aqui. E aí uma outra pergunta que você comentou é o que não deve fazer, né? Eu acho que eu quero reforçar o recado. Se o seu corpo está te avisando que tem um sintoma novo, não vá dormir. Não tome um chá, não tome um AS, não tome um remédio para baixar a pressão. Procure ajuda médica. Procure um pronto-socorro que tem tomografia e tem um protocolo de AVC já
bem estabelecido. No Hospital Dom Alvarenga nós temos isso. Nós temos reuniões semanais, onde a gente discute os protocolos, discute o caso, a gente vê onde são os melhores pontos para a gente poder sempre aprimorar aqui no atendimento. Temos a tomografia, temos a medicação mais moderna disponível. Então, assim, o recado não deixe de valorizar o que o seu corpo está dizendo. Isso é muito importante, gente. Então, qualquer sinais aí, né, de sintomas graves, uma dor de cabeça que não passa, né, a fala, né, como o doutor diz, procure realmente uns hospitais capacitados, hospitais que tenham essas tecnologias avançadas, que possa ser diagnosticado o quanto antes, melhor, né, doutor? Quanto antes saber a pessoa, os riscos de intercorrência são bem melhores, né? E a gente tem aqui o Dom Alvarenga, que é o hospital aqui do bairro do Ipiranga, está munido de equipamento e munido de profissionais como o senhor aqui, né? É uma pergunta bem bacana que a gente vem vendo por aí. Depois do AVC, do AVC, né? É possível recuperar totalmente os movimentos e a fala? Tem pessoas que perdem o campo de visão do lado direito, às vezes, pedaço, não tem mais essa panorâmica. Tem pessoas que perdem o movimento da mão, seja ela da direita ou da esquerda, da fala. Tem como recuperar isso? Ou o senhor fala sobre Isso é uma ótima dúvida. Porque as pessoas têm essa. Não, eu vou me recuperar, o doutor falou que não tem mais recuperação, outro fala que sim, outro que não, e a gente fica nessa dúvida, né, doutor? É uma ótima pergunta, porque isso, quando a gente se coloca no lado de quem teve AVC, como assim? Eu não levanto mais o braço, eu não consigo mais andar, É frustrador, né? e eu vou fazer o que da minha vida, né? Qual que vai ser meus próximos capítulos a serem vividos? Então, é bom a gente voltar aqui num ponto que eu falei da medicação moderna, né? Que é o trombolítico. Quando a gente fala em trombolítico, a gente está oferecendo o melhor que a gente tem hoje para o paciente até 4 horas e meia. E o paciente recebe esse trombolítico, onde tem aquela questão de dissolver o coágulo. Muitas vezes a gente vê aquele braço que não levanta, levantar. Nós, profissionais de saúde, ficamos muito felizes e o paciente muito mais ainda. Mas existem situações que o braço não levanta. E aí a gente se frustra, poxa, estou oferecendo o melhor possível nesse momento de tecnologia para esse paciente e não foi suficiente para ele. A gente se pensa nisso, poxa, tem outro caminho? Mas vale a gente reforçar que pacientes que receberam trombólise, o alteplase ou o tenecteplase, a melhora que foi estudada foi no final de 90 dias. Então, calma lá, se você teve um AVC, a gente tem muita estrada para correr aqui. Isso é só falando sobre o trombólise, né? Sobre o trombolítico, a recuperação. Outra coisa importante de falar depois que a gente teve o AVC, diagnóstico, melhor tratamento, prevenção, mudança de estilo de vida são fundamentais. Existe a segunda etapa, que é a reabilitação. Reabilitação é família, paciente. Reabilitação é família, médico, fisioterapeuta, TO, terapeuta ocupacional, toxina botulínica, psiquiatra em casos que o paciente entra em depressão. Porque imagina, né? É muito comum o paciente entrar no quadro de depressão quando tem um déficit muito grave, né? Então, o quanto a gente vai recuperar? A gente tem que juntar tijolinho por tijolinho. São muitos fatores. Existe uma gama de oportunidades de melhoria para esse paciente. Conseguimos fazer tudo isso, conseguimos oferecer a melhor reabilitação possível, a gente não conseguiu chegar como ele era antes, a gente vai começar a trabalhar como um novo momento de vida. O que eu consigo fazer de adaptações para viver bem e não pensar do que já foi. É daqui para frente. Vamos cuidar da gente, né? Reabilitação aqui, sem esse olhar mais global, o paciente provavelmente não vai ter grande recuperação do déficit após um AVC. A gente precisa desse olhar. Nada adianta fazer o melhor tratamento, o melhor remédio, se não tiver uma equipe de reabilitação no segundo momento após a alta do hospital. A força de vontade da pessoa, né, de querer também melhorar, de ajudar, né? Porque às vezes a pessoa também, né, doutor, a gente percebe também, o médico deu 10 sessões de fisioterapia, a pessoa faz 2 canções e não quer fazer mais, né? Tem muito isso também, né? Não termina, e aí fica lá, não vou, fica se vitimizando, né? Não tem problema. Tem muitos casos desse que é também perigoso e é também tão importante, como o senhor falou agora, essa junção de coisas, né? Tanto o tratamento pós, quanto a família está ali reunida e essa força de vontade. Eu acho que muitas pessoas perdem essa força de vontade, essa autoestima de correr atrás, né?
Porque tem pessoas que deu um AVC, tá lá, se instalou, já quer procurar aposentadoria e fica complicado, né, doutor, essas coisas, né? Nossa, eu gostaria de voltar nesse ponto que você comentou, né? A gente está aqui saudáveis, conversando sobre um tema extremamente relevante e prevalente que causa incapacidade. No outro lado da ponta tem essa pessoa com incapacidade, que vê a vida cinza nesse momento, né? Você familiar notou isso? Não deixe para um segundo momento, procure ajuda. Nós temos psicólogos, nós temos psiquiatras para ajudar. E uma coisa que é muito comum também, que a gente só vai entender se a gente estivesse na pele dessa pessoa, que é o processo de reabilitação, o paciente pode evoluir depois de um AVC com um processo que chama espasticidade, que é a rigidez, é a dificuldade de movimentar um braço, uma perna. E, curiosamente, esse paciente gasta muita energia, quando se comparado a você que não tem. Então, a gente não escuta assim, você não faz atividade física, vamos colocar uma meta. Eu quero que você dê uma volta no quarteirão agora como objetivo a próxima consulta. Vamos? Vamos. Para você que não tem nenhuma incapacidade, você vai gastar uma energia. Para um paciente que tem espasticidade, com uma sequela do AVC, ele vai gastar 6 vezes mais. É como se você estivesse pedindo para você que não tem incapacidade nenhuma motora andar 6 quarteirões e não um. E isso a gente acaba, poxa, como assim? Ele não quer porque não aguenta? Ou ele não quer porque é falta de vontade? Na verdade, existe uma questão biológica aqui. E nós que não estamos aqui tendo o lado doente, as pessoas saudáveis, nós precisamos dar aqui o braço a torcer. Para essa pessoa é 6 vezes mais difícil fazer uma tarefa que para você seria muito fácil. Então, olha como a reabilitação é uma coisa muito mais ampla, né? E essa é uma informação Necessária, né? demais, né? Essa informação, acho que pouca gente conhece, que a espasticidade aumenta 6 vezes o gasto energético comparado em quem não tem. Isso explica a fadiga do paciente que tem uma dificuldade imensa para andar, usar um andador, né? Muito doido isso, né? Nossa senhora, o senhor está falando aqui, vem um filme, porque tem pessoas na minha família que tem esse tipo de problema, e a gente vê a capacitação de cada um, né? Como também tem pessoas que também conheço, que teve esse tipo de problema também, que se adormeceu lá e ali ficou, e a família, sabe, fica ali, é aquilo que o senhor falou, é toda uma junção, né? Ficar de olho, o tratamento, como a pessoa está sendo tratada, como a pessoa está sendo, o comportamento da pessoa, né? Tem aquelas pessoas também que desistem, né? Isso é muito ruim, né? A gente falar de saúde, tem que ter esse conjunto, família, as dicas que o médico estão dando aí, é muito importante e muito valioso para vocês aí que estão numa zona de conforto, né? Achando que fazer uma caminhada, fazer uma academia é coisa para jovem. E não é. Tem que ser para todo mundo de uma maneira que cada um faça, né? Se um corre 10, se puder correr 5, tá ótimo, né, doutor? Se puder correr, dar uma volta no quarteirão já está ótimo também, né, doutor? Com certeza, a atividade é melhor do que a não atividade. Isso com certeza. Né? O estresse pode desencadear problemas neurológicos? A gente vive num mundo doido, né? A gente vê, mal acorda o dia, já é de noite, a gente não tem tempo, a gente vem aí, a gente não tem tempo de nada, você vê a festa. Junho passou, Copa do Mundo, festa junina, e a gente passou que a gente nem despercebido, quem curtiu, curtiu, quem não curtiu, não curtiu. O Hexa se foi. Se foi, deixamos aí o Hexa passar. Daqui a pouco já tem mais 4 anos, nós estamos na Copa do Mundo. Esse dia a dia, esse corre-corre das pessoas, né? Acaba gerando esse estresse, né? Empresários, né? Essa economia do nosso país aí, que a gente nem vai entrar nesses méritos, mas vem assolando a sociedade de uma maneira neurológica, né? Donos de estabelecimento, comerciantes, a gente vê que as pessoas estão mais agitadas, né? Estressadas, e isso acaba antecipando alguma coisa que alguém possa ter futuramente, ou acaba desencadeando um problema neurológico também, doutor? Nossa, essa é ótima pergunta. A gente vive numa sociedade 24/7, né? 24 horas, 7/7, 7 dias, né? Verdade. O pessoal não para. Gostei né? dessa. Isso, infelizmente, é algo adoecedor. E a gente não precisa ser aqui expert para a gente perceber que uma pessoa que tem uma alta carga, alta demanda, adoece muito mais do que pessoas que têm uma vida um pouco menos acelerada, vamos dizer assim, né? Então, o estresse é um fator de risco importantíssimo para a saúde mental e saúde física dos nossos pacientes.
É muito comum a gente ver alguém estressado, ansioso, tremer, não é verdade? Uhum. Então, assim, a ansiedade, a Fala assim, tremendo de sobrecarga, raiva. Eu tô tremendo de raiva, né? Que as ou pessoas falam, né? ansiedade, eu tô aqui no programa do podcast, meu Deus, eu tô, né? Não é verdade? É. Então, assim, o estresse vai piorar qualquer sintoma neurológico que você já tenha. Muito comum no tremor. O paciente pode ter tremor essencial, numa situação aí que ele é exposto à ansiedade, o tremor piora. E isso pode incomodar muito o paciente, ele começa a evitar sair de casa, começa a evitar situações que antes ele não evitava por causa desse constrangimento. Quando isso acontece, a gente tem que olhar e conversar com os pacientes. Existe tratamento. Temos tratamento psicológico, nós temos tratamento farmacológico para muitas situações, né? E aí, o estresse sendo o nosso fator de piora a nossa saúde de vida, uma pessoa estressada normalmente tem piores níveis de colesterol, piores níveis pressóricos, paciente normalmente não tem o seu tempo de descanso, são pacientes sedentários, então essa carga emocional acaba sendo um reflexo de hábitos de vida inadequados. E hábitos de vida inadequados são os fatores que a gente chama de fatores modificáveis para diversas doenças aqui. A gente conversou muito sobre o AVC. Então, fatores que são modificáveis promovem proteção, tanto no AVC quanto para demência, que é algo que está muito em alta aqui hoje em dia, né? Quadro de memória, o Alzheimer. Vários fatores são semelhantes do fator que pode ser reversível, evitar que o paciente tenha AVC, e também são fatores protetores para o paciente evitar até Alzheimer. A gente sabe que tem 14 itens atualmente de proteção para você evitar Alzheimer. Isso te coloca como proteção em 40%. 40% é muita proteção. E são hábitos que a gente conhece. São hábitos simples, uma alimentação bem equilibrada, não fumar, não beber, a saúde da visão e a saúde auditiva em dia. Não existe essa história, não escuta, não usa o aparelho. Se você não usa aparelho auditivo e tem um déficit auditivo, você está indo contra, você está colocando risco para você ter demência nos próximos anos. Controlar a pressão alta, diabetes, não fumar, não beber, como a gente conversou aqui, prática de atividade física, são aqui os mais famosos que eu gostaria de postar aqui para a gente poder dividir com a população, né? E o sono, doutor? O sono é primordial, né? Porque tem pessoas que não dormem, né? Acorda, não dorme, toma remédio, tem problema do estresse, tem problema de insônia. O sono, de fato, é um fator, é um dos fatores que atinge a sociedade aí? Demais. E o sono aqui eu vou abrir um pouquinho duas situações. As pessoas, só não cortando o senhor, eu vejo muitas pessoas, não dormi a noite inteira, não, ó, eu acordo 3 horas da manhã e não consigo dormir mais. A outra, eu vou dormir, acabo acordando, aí eu tomo um remédio para dormir. Tem muita gente se automedicando com remédios fortíssimos, né, tarja preta, para poder dormir. É certo isso, doutor? Com certeza não é certo. Ainda mais porque é uma automedicação, né? Perguntar isso para o Não, médico, né? não é por aí não, né? Mas olha que interessante, né? Primeira causa de insônia é um paciente que tem ansiedade. Ele deita na cama e os pensamentos vêm a mil. Quem nunca passou por isso, né? Um estresse, uma situação pessoal que aconteceu, uma preocupação futura. A gente tem um sono de pior qualidade, mas isso a longo prazo pode virar uma insônia. E pacientes que dormem mal, o que acontece com esses pacientes? Eles têm maior risco de ter demência no futuro. Porque a gente sabe hoje que o sono, tem uma fase do sono que nosso corpo limpa proteínas, moléculas e componentes que são tóxicos. Então, se o paciente não tem uma boa noite de sono, ele não tem a oportunidade de limpar essas proteínas tóxicas. E vai acumulando ali, né? Ao Não longo dorme, de vai acumulando, vários né? anos, né? Então, dica, temos que olhar para o nosso sono com certeza. Você falou de automedicação, né? A gente sabe que tem diversas medicações que aumentam o risco de desatenção, aumentam o risco de quedas, como com a diazepam, e nós neurologistas, Zolpidem também, um ótimo para dizer, nós neurologistas somos os campeões de descontinuar essas medicações. A gente ajuda os pacientes com mudança de estilo de vida, comportamento, e às vezes, quando necessário, uma medicação ou outra, para fazer uma ponte, para tirar essa medicação tão deletéria. Porque o paciente fala, eu tomo essa medicação e eu durmo, e é uma tarja preta. Tarja preta é dependência, causa dependência química no nosso cérebro. Dependência química vai precisar maiores doses, vai ter tolerância,
É igual, é o mesmo mecanismo de quem usa álcool, quem usa cigarro, quem bebe, quem usa drogas ilícitas. Então, é o mesmo circuito cerebral que está afetado. Então, a gente tem que descontinuar essas medicações deletérias para o nosso corpo. Então, a importância do sono aí para vocês que tem aí, fica aí se automutilando, né, com remédios, né? É muito importante essa dica, é bom dormir, né? Faz que nem os europeus, né? Faz a CS, fecha comércio, para ir dormir, para descansar. É uma loucura aquilo, né, Mas você doutor? acha que hoje eu vejo isso como algo muito positivo? Porque vai totalmente contra o 24/24, o 7/7. Eles colocaram dentro da sociedade deles o tempo destinado para o almoço, para uma cesta, né? Uhum. Um leve cochilo, Sim, né? sim. E isso é totalmente diferente do que a gente vê aqui no Brasil e na sociedade capitalista de Sim, maneira geral, que é eu tenho que comer rápido, eu tenho que voltar a trabalhar. Você mal acabou de engolir o alimento, você já está voltando no trabalho. E com certeza, esse hábito que é muito desejado para o futuro, se a gente pudesse reformular tudo, seria um hábito fantástico. Mas para nós tá muito longe isso de acontecer, né, doutor? Né? Temos que Educação, trabalhar acho que é a muito. educação, né? Aí vem a educação mesmo, né, doutor, sobre isso, né? Não adianta só vocês que são capacitados, que estudaram, né, sobre isso, dar as dicas, né? Mas isso cabe ao poder público também ter esse tipo de educação, porque é fundamental para a saúde, né? O senhor estava falando agora um pouquinho sobre a demência, né? E também o senhor deu uma rápida passada no lapso de memória das pessoas. Eu também vejo muito ultimamente, não sei se é pela longevidade que a gente tem tido, né, nesses últimos anos, né, que a pessoa antigamente com 60 anos já se dizia que era uma pessoa idosa, velha, né, tal. Hoje a gente tem uma longevidade aí de 80, 90, 100 anos de pessoas, né, vivendo mais. E tem muitos jovens, digo, jovens dos seus 40, que eu falo que é jovem, até os seus 60, com dificuldades de memória, né? Ah, não lembro, poxa, não lembro, não lembra nem de ocasiões de infância, de passados. E aí muitas coisas também a gente pensa que não lembra de coisas recentes. Isso é um sinal? Isso o que é o estresse mesmo do dia a dia? Como é que o senhor diagnosticaria esse fator da memória, doutor? É uma ótima pergunta. Eu não vou dizer diagnóstico, É. mas eu vou dizer aqui como um chamariz, um alerta, né? Esse público de 40 a 60 anos normalmente procura um neurologista porque a memória está falhando. E super preocupado, doutor, eu posso ter Alzheimer antes da hora, o meu familiar teve, né? E essa é uma preocupação muito genuína, com certeza. Então, o primeiro ponto a gente vê quando o nosso familiar teve a demência de Alzheimer, normalmente acontece acima de 60, 70 anos, e esse paciente tem 40. Então, a gente não pensaria numa causa genética para essa família. Mas a gente pensaria sim nos hábitos de vida desse paciente que está te procurando. A gente vê esse paciente não se alimentando mal, ele não procura tempo para descansar, ter válvula de escape. Então você vê que é um conjunto de fatores aqui. A gente, quando conversa, a gente vê o padrão do sono, se dorme bem, dorme mal. Quem dorme mal vai ter desatenção no outro dia, vai ter mais gasto energético para fazer uma tarefa, né? Deficiência de algumas vitaminas, como B12 e ácido fólico, muito comum quem a gente come aí é muito errado fora de casa, ter pouca ingestão de origem animal e o B12 está reduzido. B12 causa prejuízo de memória, formigamento, lentidão, dificuldade de concentração. Problemas de tireoide também é muito comum, a gente faz esses rastreamentos quando tem essa queixa. E a gente conversa muito abertamente sobre sintomas de humor, ansiedade, depressão, válvula de escape. E a maioria das vezes é alta demanda, trabalho, não dá para fazer de outra maneira, e o corpo vai falando. E nesse cenário não me lembro o que eu comi ontem, o que aconteceu comigo. Quando a gente pensa em memória, a memória é formada inicialmente pela atenção. E esses fatores que eu comentei, dormir mal, falta de vitamina, tireoide, a atenção vai estar prejudicada. Se a primeira etapa de formação da memória já está diminuída, lá na frente vai ter mais dificuldade de formar memória. Então a gente tem que primeiro fortalecer esses degraus que estão relacionados à atenção, que normalmente é essa a queixa desse grupo de pacientes. Sim. É claro que tem situações específicas, causas genéticas,
mas com a mensagem para o público aqui, a gente tem que passar que a mudança de estilo de vida chegou para ficar. Existe uma especialidade médica que trata só isso, a mudança do estilo de vida. Que legal, né? Poxa, olha só, o nosso programa, infelizmente, está chegando ao final, né? O Dr. Guilherme veio correndo aqui para ajudar a gente aqui no Podpiranga e já tem lá os seus pacientes para atender lá no Dom Alvarenga. Primeiramente, quero agradecer ao Hospital Dom Alvarenga por essa parceria tão grande, tão importante, né, para o público que assiste, que tem suas dúvidas. Então, a partir de agora, uma vez por mês, a gente está mandando o Dom Alvarenga vai estar mandando um especialista em alguma coisa. Mas eu queria que um dia o senhor voltasse aqui novamente, viu, doutor Guilherme? Que o senhor realmente, para falar um pouco mais de Alzheimer, né? Que é a doença aqui do século talvez seja agora, né? Com essa longevidade das pessoas. Essa questão neurológica aí dos AVCs é muito importante. O senhor deixou bastante coisas aqui muito importantes, coisas que eu realmente não sabia e que a população também não sabe, né? Dessa emergência, gente, uma dor de cabeça não é uma simples dor de cabeça, vai lá, né? Questão da memória, das vitaminas, ou se é ou que não é. É muito importante que as pessoas também tenham esse cuidado, né, com si próprio, né? Não cuidar dos outros apenas, né? Ter esse olhar mais voltado para si mesmo, né, doutor? Primeiramente, segundo, quero te agradecer a tua presença. Obrigado mesmo. E feliz, né, por o senhor estar aqui com a gente, dividindo a sua capacidade aqui com o nosso público do Podpiranga. Eu fiquei muito feliz pelo convite, foi uma experiência maravilhosa e eu espero voltar aqui para a gente continuar esse assunto com certeza. Se Deus quiser, eu gostaria que o senhor desse suas considerações finais aí e alertasse essa população aí que vem sofrendo aí com os AVC, com essas doenças neurológicas que está assolando aí realmente a nossa sociedade. Ótimo, então mensagem final aqui para você primeiro recado valorize o que o seu corpo está te dizendo. Pode ser uma questão de memória, pode ser um hábito de vida que não adequado, mas pode ser uma situação grave que pode colocar você em risco. E se você está em risco, você vai deixar a vida... Não, mas é isso mesmo, né? Acho que é isso. Eu vou falar de novo, sabe? Pode falar. Aí corta. Mas... Pode falar, não. Não, mas o senhor fala... Não, o podcast é isso. A gente, né, não tem... Corta, vai. Mas o que o senhor falou tem sentido, realmente. Tem sentido, sim. Então, a mensagem final para você é assim, mensagem final. Valorize o que o seu corpo está te dizendo. Pode ser memória, mas pode ser algo grave a ponto que você precisa de uma intervenção hospitalar para salvar a sua vida, salvar a sua incapacidade que ela não venha. Então, valorize os sintomas que o seu corpo te fala e procure uma avaliação especializada. Foi um prazer aqui conversar aqui com você e a gente se vê em breve. Isso aí foram dicas do Dr. Guilherme Valdívia, né? Muita honra para nós mais uma vez estar aqui. Muito obrigado a todos vocês que ficaram aí até essa hora da noite. É muito importante que vocês compartilhem esse vídeo, né? Com a sua vizinha, com o seu amigo, com a sua tia, com o seu tio, com os seus familiares aí que tem alguns sintomas como esse. E para fortalecer, é claro, o nosso canal aqui do Podpiranga. E o YouTube só entende quando a gente vai lá, clica, compartilha, dá uma curtida aí. E é claro, deixa suas considerações também aí nos comentários, tá? Esse foi mais um Podpiranga com o Dr. Guilherme. O Dr. Guilherme me deixou até calmo. Você sabe que eu sou agitado, né? Você sabe que eu falo, né? O Dr. Guilherme me deixou eu mais brando aqui. Uma honra para mim, viu, doutor? Mais uma vez, muito obrigado, viu? E esse foi mais um Podpiranga da Nova Gazeta do Ipiranga. Fique com Deus aí, Super beijo e até semana que vem.